Muito bem, gente. Essa aula é para o primeiro ano, Cultura e Antropologia. Então, só vamos retomar, que é para revisão para a prova, dos primeiros anos. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que não é do reino da natureza, ou seja, que passou pela intervenção humana, que passou pelas mãos humanas e alterou a natureza. Se você tira uma semente da natureza e começa a plantar, você exerce a agricultura. Então, se alterou a natureza ao seu favor. Então, essa é uma forma de ver a cultura. Taylor dizia que a cultura é todos os códigos também, as leis, os costumes, a dança, a emanação artística, tudo. Bom, em cima disso, você vê a necessidade de estudar como que funciona a cultura para todos os outros povos. Então, nessa abordagem de Taylor, ela é uma abordagem chamada totalizante. Nessa abordagem, todos nós somos ligados a uma linha cultural própria. E aí, a partir dessa linha cultural própria, única, é que nasce a primeira linha teórica da antropologia, que é a antropologia evolucionista. A antropologia evolucionista bebe da fonte de Charles Darwin do evolucionismo. E por conta disso, há uma abordagem de que toda a humanidade tem um desempenho maior ou menor, melhor ou pior, por conta de suas condições biológicas. Então, nessa classificação, eles abordavam que os europeus eram mais desenvolvidos por conta da sua estrutura biológica ser mais desenvolvida para a inteligência, mais desenvolvida para a vida em sociedade, para a tecnologia. E numa gradação decrescente, a partir dos brancos caucasianos até os negros africanos, colocando eles como mais propensos a atividades físicas, portanto, com pouca capacidade de desenvolver tecnologia. Então, essa abordagem ela é eugênica. Ela cria uma noção de que existem tipos de humanidade mais desenvolvidos e menos desenvolvidos e cria a ideia de que é preciso uma pureza racial para desenvolver o país, para que esse país seja mais desenvolvido, mais apto a concorrer com outros países. Nessa ideia vai dar base, vai dar argumentação para coisas absurdas que nós vimos no século XX, como o racismo, o fascismo e o nazismo. Então, o nazismo bebe da ideia da eugenia, que a raça pura é a raça alemã, e, portanto, as outras raças devem ser subjugadas pelos alemães. E que era preciso seguir a pureza racial, em que das raças mais impuras seriam os judeus, por conta de toda aquela loucura que aconteceu da máquina de matar gente, do genocídio. Bom, essa linha teórica é criticada por Franz Boas, no particularismo histórico. Boas questiona o seguinte: ora, se os europeus são mais desenvolvidos, como você explica que os chineses desenvolveram a pólvora antes? Como você explica que os chineses criaram a grande obra da Grande Muralha da China? Uma enorme obra. Então, não explica. E não é a raça, a condição biológica que define quem é mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Nesse ponto ele diz, isso é dominação de arma, é guerra. Então aquele que é mais armado, que é mais bestializado, que é menos civilizado e mais propenso à guerra, é que domina o outro. Então a guerra não tem nada a ver com o desenvolvimento tecnológico. É lógico que você vai usar o desenvolvimento tecnológico por conta da guerra, mas não é isso que está em jogo.
E levanta esse questionamento. Boas é o primeiro a levantar a seguinte questão. É preciso observar outras culturas e que cada povo pode se desenvolver a partir de sua linha histórica, de suas culturas. Bem, após Boas nós tratamos do funcionalismo, né? Funcionalismo de Malinowski. Lembrando que o funcionalismo vem de Durkheim, né? Durkheim aborda as instituições sociais e quais são as funções da instituição social. Malinowski vai buscar essas instituições sociais em outros povos. No caso, os trobriandeses do Pacífico. E nessa pesquisa que ele fez, ele buscou entender as relações de parentesco, as relações de troca, né, o sistema legal, a organização social. Chamou a atenção dele dois elementos, o malume e o kula. O malume refere-se às relações parentais, a relação de parentesco. Naquele grupo social, a herança era matrilinear. Então, quem detinha os recursos, quem passava os recursos para os herdeiros, era a mãe. Então, herdava-se das avós. Quem cuidava, que era indicado para cuidar dos recursos dos seus netos, era o seu filho. Então, o tio, né? Ou o nome que significa malume, irmão da mãe. Tá? Isso dava alguns problemas, relações de conflito entre sobrinhos e tios. Mas essa relação de troca, quem detém os recursos, como é que é feita a distribuição daquilo que a família construiu nessa relação, é dada pelo malume como figura central. Na relação de troca, ele observou o kula, que eram construções de colares enormes, que eram agregados a conchas, e cada vez maiores e cada vez maiores. Ele não entendia aquilo. Só foi quando ele começou a observar de perto é que ele percebeu o sentido do kula. Na verdade, o kula era uma acumulação de recursos, uma acumulação de moeda. Porque em determinado momento do ano, numa festa final, eram desfeitos esses colares e os recursos eram distribuídos. Então é como se nós fizéssemos uma grande poupança e agora vamos comprar imóveis, terras para plantar, enfim, os recursos de vida. Então, aquilo nada mais era que uma poupança. Diferente do nosso sistema, ele não é individual, ele é tribal. Então a construção desses recursos, dessa poupança, era da tribo. Então eles navegavam de ilha a ilha, era uma Polinésia, várias ilhas, e cada tribo vivia em uma ilha. Né? Bom, Malinowski é isso, ele via as funções, né? E nós chegamos no Claude Lévi-Strauss, do estruturalismo. O estruturalismo cria um paralelo com a estrutura de prédios, a estrutura que mantém um prédio unido, ou com uma estrutura de ossos de qualquer organismo vivo, de qualquer ser vivo. Sem os ossos, nós perdemos a sustentação dos órgãos. Eles caem. Né? Se você pensar em ossos, né, um esqueleto humano, você não sabe se aquele esqueleto é branco, negro, oriental. Fica difícil até para os nossos olhos ser homem ou mulher. Os mais estudiosos sabem a diferença. Quem estuda a medicina, a biologia, sabe a diferença. Mas de olhar não fica tão fácil. Então é uma estrutura. A parte da pele, dos órgãos, então seria o preenchimento dessa estrutura. Da mesma coisa de um prédio. Você não sabe se aquele prédio vai ser moradia, se aquele prédio vai ser um escritório, enfim. Depois que se preenche essa estrutura que você vai ter a diferença. Então, para o Lévi-Strauss,
As sociedades têm abordagens diferentes, mas são fundadas na mesma estrutura. E ele critica essa visão linear, né, da cultura como um todo. Ele diz que a cultura só tem lógica nas relações que ela estabelece entre elas. Aquilo que eu falei em aula sobre salsicha para a gente, vina para o curitibano. Para aquela região, existe uma lógica nessa conversa. Então, Levi-Strauss fala que um dos elementos da estrutura é a linguagem, que interrelacionada naquele grupo humano tem lógica. E toda essa estrutura é trançada por mitos. Os mitos vão dar explicações, histórias que vão dar lógica para o que acontece naquela sociedade, como a forma daquela sociedade organizada, as regras definidas por aquela sociedade. Então o estruturalismo vai nessa direção, né? E na cultura nós separamos dois tipos de cultura, chamada cultura material, que é aquilo que é físico. Esse notebook que eu estou gravando nessa aula é físico, né? Eu consigo pegar ele. Eu consigo pegar o mouse aqui. São materiais palpáveis. Já a linguagem, você não pega as minhas palavras. Você não pega os meus pensamentos. Faz parte da cultura imaterial. A música é uma cultura material. Material e imaterial. Material nos instrumentos. A forma que eu trabalho os instrumentos, os sons que eu vou emitir dali, é imaterial, tá bom? Bom, estudem, dêem uma revisão por esse vídeo e vamos à prova. Boa sorte!